Ninguém sabe realmente por que precisamos do apêndice, mas ele sempre fica no final do livro. Ops, apêndice errado. Alguns pesquisadores afirmam que o apêndice humano ajudava nossos ancestrais a processar a casca das árvores e o que quer que estivessem comendo naquele momento. Como temos uma dieta muito mais equilibrada agora, esse órgão pode desaparecer do nosso corpo sem consequências. Outra coisa sem finalidade no nosso corpo são os dentes siso. Sim, eram úteis quando os dentistas não existiam, mas agora podemos viver sem eles. Nosso cérebro crescerá cerca de 2% se formos nos aventurar no espaço. Sob gravidade normal, acredita-se que o fluido nele se move naturalmente para baixo quando estamos de pé. Mas há evidências de que a microgravidade impede isso, resultando no acúmulo de líquido no cérebro e no crânio. Quando você envelhece, seu cérebro diminui gradualmente de tamanho. Aos 75 anos, ele é muito menor do que aos 30. E começa a encolher aos 40. Acontece com todo mundo, então você só precisa seguir em frente e manter seu amigo ocupado e ágil. Se você olhar nos seus olhos no espelho, verá um pequeno círculo rosa no canto dele. Esta é a terceira pálpebra, que é inútil para nós, mas valiosa para animais, como pássaros, para evitar que a poeira e os detritos entrem nos olhos. Isso pode não lhe parecer estranho se você já ouviu falar sobre seleção natural. Resumindo, ela mantém as partes do corpo ao longo das gerações, mas algumas delas são prejudiciais. Então são eliminadas na próxima, enquanto outras vão permanecendo, assim como a terceira pálpebra. Não é só o nosso cérebro que encolhe à medida que o tempo passa, nós também diminuímos drasticamente. Os ossos ficam mais frágeis e a espinha dorsal é compactada. Funciona de modo contrário também. Quando descansamos à noite, nossos ossos também relaxam, então acordamos mais altos do que quando fomos para a cama na noite anterior. Nossos ouvidos nos ajudam a manter o equilíbrio, então ouvir não é a única função deles. Nosso sistema vestibular ocupa o ouvido interno. Os canais dele contêm fluidos e sensores minúsculos que se parecem um pouco com pelos, nos ajudando a manter o equilíbrio. Quanto aos pelos, apenas algumas partes do corpo não são cobertas por eles. As palmas das mãos, as solas dos pés e os lábios. Os pelos crescem até no umbigo, com a finalidade de juntar fiapos. O meu faz um ótimo trabalho. E não só fiapos. Ele contém uma enciclopédia animal inteira, com uma variedade de cerca de 70 bactérias diferentes. Algumas também podem ser encontradas no solo do Japão, e até mesmo algumas bactérias típicas das calotas polares. Veja, você tem toda uma expedição naval acontecendo e nem sabia. Apenas cerca de 43% de você é você. Sua composição tem mais de 50% de pequenas criaturas que vivem principalmente no seu intestino e em outras partes do corpo sem nunca sair delas. Ainda assim, mesmo que sejam menos células do que micróbios, existem, em média, cerca de 100 trilhões delas em você. Com isso em mente, seus genes são menos da metade da sua composição. Considerando todos os micróbios que habitam seu corpo e contando seus genes, haverá algo entre 2 e 20 milhões de genes de suas combinações. Se você dorme, e eu recomendo que durma, isso não significa que todo o seu corpo faça isso. Às vezes, seu cérebro precisa trabalhar ainda mais durante o seu sono. Ele tem que processar toneladas de informações, e os relatórios geralmente levam tempo. Uma coisa que realmente descansa durante o seu sono é o seu nariz. Você não vai sentir nenhum cheiro ruim enquanto dorme. O fato é que o olfato é desativado à noite. Se houver algum cheiro terrível no seu quarto, você nem será incomodado. Os cientistas acreditavam que podíamos distinguir cerca de 10 mil cheiros, não? Pesquisas recentes mostraram que podemos sentir mais de 1 trilhão de cheiros. Também nos lembramos deles melhor do que qualquer outra coisa, e os odores podem até evocar algumas memórias distantes. Enquanto isso, nossas memórias mais fortes e emotivas geralmente são falsas. É assim que a memória central funciona. Ela nos dá confiança para acreditar que tudo o que lembramos é real, mesmo que devêssemos confiar em menos detalhes. Você não se importa se eu lhe chamar de mamífero, não é? Bem, entre nós mamíferos, apenas os humanos conseguem andar sempre sobre os 2 membros posteriores e manter essa postura por toda a vida. Você pode querer dizer que os cangurus ou gorilas se movem da mesma maneira, mas os cangurus usam a cauda como uma terceira perna, enquanto os gorilas têm a ajuda dos braços longos para manter o equilíbrio. Seus ossos também participam do metabolismo. Como eles consistem principalmente de cálcio, começam a derramá-lo na corrente sanguínea quando não há quantidade suficiente desse elemento no sangue, equilibrando seu corpo. E vice-versa. Quando há muito cálcio no sangue, ele vai para os ossos para ser armazenado para mais tarde.
Nossa altura, forma do corpo e cor da pele dependem muito de onde nossos ancestrais viviam, mas podemos nos adaptar a novas condições mesmo durante nossa vida. Por exemplo, se alguém mudar das planícies para as montanhas, eventualmente desenvolverá mais glóbulos vermelhos para compensar a falta de oxigênio. E, naturalmente, quem for de um clima mais frio para um mais quente e ensolarado, terá a pigmentação da pele um pouco mudada para se adaptar. Nosso tempo de vida está programado dentro das nossas células. Elas se renovam e se dividem constantemente, mas possuem uma espécie de cronômetro interno que para em algum momento. Algumas também param de se reproduzir mais cedo do que outras. Em média, elas interrompem a divisão quando e se atingimos os 100 anos. Se encontrarmos uma maneira de enganá-las para que desliguem o cronômetro, poderemos viver para sempre, mas seríamos um enorme monte de rugas até lá. A gordura corporal atua como material isolante, reserva de energia e amortecedor de impactos. Seu corpo envia mais gordura para a região da cintura, pois é onde estão seus órgãos internos. Se algo lhe acontecer, essa camada também pode proteger esses órgãos de danos graves. Seu crânio não é um único osso. Consiste em 22 diferentes, muitos dos quais são fundidos para proteger o cérebro. A mandíbula, ou maxilar inferior, é o único osso do crânio que só é mantido preso à cabeça com tecidos conjuntivos e músculos. É isso que a torna tão móvel, é possível movê-la na direção desejada. E o menor osso de todo o corpo fica dentro do ouvido. Ele se chama estribo e não é maior do que um grão de arroz. Alguns dos músculos mais fortes não estão nos braços ou pernas, e sim na cabeça. O masseter é o principal músculo responsável pela mastigação e precisa ser o mais forte possível para você comer normalmente. E sabe aqueles que permitem movimentar as orelhas? Esses são os temporais, localizados acima das têmporas. Eles também ajudam a mastigar os alimentos. Nós temos dois músculos realmente rápidos, que controlam o fechamento da pálpebra. Na verdade, eles são os mais rápidos do nosso corpo. Os olhos são frágeis e precisam de proteção. Quando o reflexo é acionado, esses músculos fecham os olhos em menos de um décimo de segundo. Reconhecemos apenas as cores roxo azulado, verde amarelado e amarelo avermelhado. Todo o resto é uma combinação dessas três. É impossível calcular quantas dessas combinações o olho humano vê, pois cada pessoa tem pequenas diferenças de visão, mas são cerca de 1 milhão de combinações em média. Seu estômago tem uma capacidade impressionante de armazenar até 2 litros de líquidos, uma garrafa grande de refrigerante. É muito difícil estimar a quantidade de alimentos sólidos que pode caber no estômago, já que a comida é processada com os dentes antes de chegar lá. Não há espaço suficiente para um peru inteiro, mas quem sabe, provavelmente um frango de bom tamanho pode caber. E ei, como já dizia minha avó, sempre sobra lugar para a sobremesa. Agora me mostre onde fica o seu estômago com todo aquele refrigerante, frango e sorvete. Se você está apontando para a sua barriga, não, ele fica mais para cima, escondido entre as costelas. Na barriga ficam os intestinos.